Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, pastora de Deus aqui falando, mais uma manhã, uma tarde, uma noite, aqui trazendo algo sobre a faculdade espiritual. Primeiramente eu quero orar para que nós possamos entrar nesse estudo maravilhoso. Ore comigo. Pai eterno e soberano, obrigado, Deus, por este momento que o Senhor tem nos prestigiado e nos dê esse espaço para estarmos aqui falando com cada ouvinte do outro lado dessa tela. Ó Pai, faz o teu mover agora na vida de cada um, visitando as famílias, os lares, os viúvos, as viúvas. Ó Pai, que a tua mão poderosa possa estar estendida sobre agora os presídios, os cárceres, as ruas, as vielas, as favelas, o desabrigado, aquela guerra que está acontecendo, ó Pai. Acampa os teus anjos ali, para que apazigue e para que haja paz. Tem misericórdia dos inocentes, que muitos perdem sua vida, Senhor. Sabemos nós que tudo é o fruto da ganância. A guerra é fruto da ganância, da ambição. Ó Pai da glória, tem piedade daquele povo. Visita a África também, Serra Leoa, Congo. Visita o Brasil também, Senhor. Entra com a tua mão poderosa sobre as autoridades, para que possa fazer as coisas certas, Pai. É muito erro, Senhor. Estamos aqui intercedendo por esse povo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Queridos, hoje eu quero trazer um estudo para que você possa entender, estudar comigo. Muitas vezes Jesus foi chamado de beberrão, de comilão, feiticeiro, mágico. Isso está na Bíblia. E aqui, sendo objetivo, na faculdade espiritual, nós trazemos um estudo diferenciado. Eu quero aproveitar e mandar um abraço aqui para a cantora, compositora, escritora Lina Rocha, lá de Minas Gerais, que ela diz que não perde um estudo nosso aqui. Programa aqui na Rádio Gospel 1000, todos os nossos estudos, ela está sempre atenta. Não só ela, como muitos, né? Eu estou falando ela, porque hoje ela me ligou, não me ligou, passou áudios através do WhatsApp e me parabenizando, e eu sou grato por isso. Isso é o retorno que nós precisamos para dar continuidade a esse trabalho. Então, a forma como Jesus ele era visto na sua época, ao se associar a grupos marginalizados, imagine isso aqui, chamados genericamente nos evangelhos de publicanos e pecadores. Era de profundo escândalo e indignação pelas autoridades religiosas e pela elite social da Judéia. Quem se juntasse com esses homens publicanos, pecadores, eram pessoas totalmente vazias e excluídas da sociedade. Então, para entender essa visão, nós precisamos olhar os dois lados. Os dois lados da autoridade e os das pessoas que ele visitava. Irmão, eu costumo dizer que crente até o diabo é. Dizer que faz a obra, todo mundo diz. Mas, entenda comigo isso aqui. A visão das autoridades, ou seja, os fariseus e escribas, para os líderes religiosos, escute isso aqui, daquela época, né? A santidade era definitiva pela separação. Se você era um homem santo, não deveria, né, se contaminar tocando ou comendo com quem era considerado impuro. Prostituta, ladrão, traficante, homossexualismo, tudo isso, você não poderia se juntar com essa pessoa.
E Jesus, ele se juntava com esse tipo de gente. Ele não olhava, pelo contrário, ele queria estar no meio desse povo. Amém? Uma boa noite aqui a Flávia Silva. Deus abençoe a sua vida, irmã abençoada. Então, escute bem, o rótulo de glutão e bebedor que Jesus carregava, Jesus ele foi publicamente insultado por seus comportamentos, porque ele vivia no meio de pecadores, de ladrões, de arruaceiros. Isso está em Mateus capítulo 11, versículo 19. Ele mesmo menciona o que diziam dele. Eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Jesus, ele era tratado dessa forma, chamado de comilão e beberrão. Escute bem isso aqui. A quebra da pureza ritual, ou seja, comer com alguém, era um sinal de intimidade e de íntima comunhão. Ao sentar-se à mesa com prostitutas, cobradores de impostos, vistos como traidores da pátria, então Jesus era visto assim. Então, da mesma forma, você que é evangélico, você que é pregador, que é missionário, se você estiver no prostíbulo lá, as pessoas vão te dizer que você estava lá adulterando, você estava na prostituição, e não sabe que você foi lá falar de Jesus. Falar para tirar aquele povo daquele lugar. Deu para entender? Mas aos olhos de muitos, você não presta. Mas eu vi fulano de tal lá. Deu para entender isso aqui? Jesus era apontado assim. Se você é melhor do que Jesus. Jesus ele era visto, irmão, como alguém que validava o pecado, ou que não tinha discernimento de um verdadeiro profeta. Como é que o camarada é um profeta? Como é que o camarada é um pastor e vive no meio dos gays, andando com os gays, andando com prostituta? Como é que esse camarada é pastor? Como é que esse camarada é missionário? É assim, irmão. Eu estou trazendo para você como era que Jesus era visto. E com você, não vai ser diferente não, irmão. Não vai ser diferente não. Escuta aqui. A quebra da pureza ritual. Jesus fazia, mas era visto assim, dessa forma. A suspeita de blasfêmia. O incômodo não era apenas, irmão, social, mas teológico. Eles se perguntavam como pode este homem dizer que perdoa pecados e depois ir jantar com quem vive no pecado. Espera aí, como é que esse homem aí está pregando a palavra de Deus e agora convidou uma prostituta, um pecador, para comer com ele, para sentar à mesa com ele? Está errado. O negócio é só pregou a palavra e saiu fora. Não, a Bíblia diz que Jesus sentava à mesa, irmão. Ah, meu Deus do céu, Jesus sentava à mesa, querido. Tem noção do que é isso? Ele só não ia lá falar do pai dele, não. Ele sentava à mesa com aquela pessoa. Ali você acha que saía que tipo de conversa? Fala para mim. Jesus estava ali como homem, era um profeta, tá? Mas era um homem. E eles não sabiam que Jesus era o próprio Deus. Mas ali saía conversas. Você acha que era conversinha só falando de Jesus, do pai dele? De Deus? Não, irmão. Eles eram pecadores, ele era arruaceiro, ele era as pessoas má vistas na sociedade. A questão dos grupos específicos. Irmão, é importante notar que o registro bíblico, ele foca categorias específicas de cultura do primeiro século.
prostitutas e publicanos. Escute só. Eram, irmão, os excluídos confessionais. Jesus, ele afirmava que estes entrariam no reino de Deus antes dos religiosos hipócritas. Olha o que Jesus falava. Espera aí. Esses camaradas aí que lê a Bíblia demais, que lê a Torá, lê essa coisa toda, que são estudiosos demais, eu digo para vocês que essas prostitutas, elas vão entrar no reino de Deus e eles não vão. Mateus 21, 31. O que gerava uma fúria totalmente imensa no sistema estabelecido. Peraí, como é que esse homem aí está falando que essa prostituta aqui, esse bandido, esse ladrão, vai entrar no céu? E nós que estudamos a palavra todos os dias, não vamos entrar? Nós que conhecemos a Deus, não vamos entrar? Ladrões e criminosos. Escute só. O exemplo mais famoso, irmão, é o de Zaqueu e o do bom ladrão da cruz. Então, a sociedade, ela via Jesus como um agitador que subvertia a ordem moral a oferecer graça a quem não merecia. Imagina isso. Mas, ora, a questão gay ou homossexual, como você queira falar, num contexto histórico, o termo e a identidade gay, como entendemos hoje, orientação sexual, né? Nós falamos assim, não existia, irmão, na língua ou no conceito social da Judéia do século. A Bíblia, ela registra Jesus interagindo com todos os que eram considerados impuros, homossexual, como você queira chamar, ou pobre de espírito, focando o quê? Na dignidade do ser humano acima dos rótulos sociais. Agora, a visão do povo e do marginalizado. Enquanto a elite odiava por isso, os excluídos o viam como um libertador. Alguém que devolvia à humanidade que a religião lhe havia tirado. Um mestre diferente. Diferente dos escribas. Jesus, ele não exigia que eles se tornassem perfeitos, mas para serem ouvidos, ele os ouvia primeiro para que pudesse mudar depois. Então é aquilo que eu falei, Jesus na mesa sentado, Jesus ouvia primeiro. Fala aí de vocês, eu quero ouvir vocês. Eu sou prostituta, eu sou bandido, eu sou ladrão, eu sou não sei o que, eu sou feiticeiro, eu sou macumbeiro, eu sou não sei o que. Comecei a dizer, era um jantar, amigo. Jesus estava ali almoçando com as pessoas, com os escribas e fariseus. Então cada um dizia uma coisa. Eu vou para o céu, Senhor, eu roubei fulano, eu matei ciclano, eu fiz. Deu para entender? Jesus ouvia primeiro. Ele não chegava logo assim. Você quer aceitar Jesus? Você quer aceitar o Senhor? Você quer se converter? Não. Ouve primeiro. Ouve primeiro. O resumo do conflito do grupo é a percepção de Jesus. Religioso, um falso profeta e perigoso publicano. O motivo, ele rompia as leis do isolamento e pureza. Mas na elite social, um homem sem critérios morais. Associa-se a gente de má forma, manchava a reputação. Era assim que viam Jesus. Eu estava trazendo uma palavra semana passada na minha igreja, no grupo missionário de homem, falei isso. Para aceitar Jesus é preciso voltar ao passado, querido. Saber quem era Jesus. Você pode ler a Bíblia 1 milhão de vezes, mas enquanto você não entrar lá, aqui, onde eu estou mostrando para você o que era que Jesus fazia, como ele se comportava, não vai adiantar nada a sua leitura.
marginalizado, o amigo dos pecadores. Era assim que Jesus era conhecido. Encontraram nele aceitação e uma chance de recomeço. Quem encontrou? As pessoas que são julgadas. As pessoas que os escribas e os fariseus condenaram. Jesus, ele subverteu a lógica da época. Em vez da impureza dos outros contaminá-lo, a santidade dele contagiava e transformava quem ele visitava. Eu quero dizer para você o seguinte, que nós precisamos buscar mais a fundo quem era Jesus. Escute bem aqui que eu vou te falar. Tem coisas que a gente precisa buscar. Tem coisas que a gente precisa entender para buscar a sabedoria e o conhecimento. Se não, irmão, está tudo perdido. Acredite. A parábola aqui que Jesus contou em resposta a uma resposta direta ao resmungo dos fariseus que diziam: este recebe pecadores e come com ele. Eu vou trazer para você a parábola da ovelha perdida. Jesus, ele pergunta: qual de vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa as 99 no deserto e vai buscá-la, da que se perdeu até encontrá-la? Querido, a lógica para religiosos, aos 99 ovelhas obedientes, eram os que importava para Jesus. O valor de uma única vida perdida, ela justifica abandonar o conforto do grupo para ir ao lugar perigoso ou sujo onde ela está. Mas a lição que aprendemos com isso: Deus não espera o pecador chegar à igreja, irmão. É um ato diferenciado. Ele vai até onde o pecador está. Jesus não espera o pecador vir até a igreja. Ou seja, você, pastor, não espere o pecador vir até a igreja. Ah, não, a porta aqui está aberta. Vem. Não é assim, não. A Bíblia diz que Jesus ia buscar. Ia lá. Quer mais? A dracma perdida, o valor do que foi esquecido. Uma mulher, ela perdeu uma moeda de prata dentro da sua casa. Ela acende a candeia, varre a casa e procura com diligência até achar. Sabe qual é a lógica disso? A moeda não sabe que está perdida e não pode voltar sozinha. Muitas das pessoas com quem Jesus andava, as prostitutas, os cobradores de impostos, eram vistos como lixo ou sem valor. Uma lição que aprendemos com isso. Jesus, ele mostra que o que a sociedade descarta como sem valor, para Deus é um tesouro, aleluia, que merece uma busca intensa. E o filho pródigo? É a diferença, irmão, entre os dois irmãos. Escuta isso aqui. Esta é a mais profunda. Um filho gasta toda a herança com prostitutas e luxúrias. Exatamente, irmão, do que acusavam Jesus de compactuar. Tem muita gente compactuando, tem muita gente te acusando, fulano errou. Esse aí não teve respeito de nada. Esse aí é um Zé Ninguém, perdeu a salvação.
Vai vendo isso aqui. Isso é para você aprender. E ao voltar arrependido, o pai faz uma festa. O irmão mais velho, ele representa os fariseus, irmão. Ele fica furioso porque o pai foi bondoso com quem não merecia. Ele diz: servir. Eu servi o Senhor todos os dias, todos os anos, e nunca me deste um cabrito. A resposta do pai: era justo alegrarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. A lição, irmão, que aprendemos, Jesus ele revela que o verdadeiro pecado dos religiosos era o orgulho e a falta de amor, que eram muito mais difíceis de curar do que os erros dos marginalizados. Começa a pensar nisso, querido. Isso nos revela que o elemento, ou seja, a festa, e o significado, em todas as parábolas, há uma festa no final. Jesus está dizendo que o reino de Deus é uma celebração para quem foi resgatado, não um clube exclusivo para quem se acha santo. E a alegria, Jesus afirma que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Tem muita gente que é assim. Eu não necessito de arrependimento. E o confronto, ele estava aprovando o erro, mas afirmando que a misericórdia é a única ferramenta capaz de transformar uma vida. Pense nisso. Vem comigo, porque é de Deus. Se você gostou, compartilhe com mais pessoas. Paz.